Nesse momento vamos falar sobre as bases. Na verdade, já tem aula minha sobre base, mas agora eu vou explanar um pouquinho mais. Separe aí alguns minutinhos e tenta entender com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Então tá bom. A questão de nomes não precisa se preocupar agora. Mas a gente chama de Itknyuma, essa que eu vou fazer aqui agora. Geralmente tem a postura de braço, mas eu vou ignorar. A questão de dobrar o joelho, até que na sua visão o joelho esteja pareado com a ponta do pé. O seu joelho, você vê, vai até a pontinha do pé, ele não está para dentro, né? Então você dobrou aqui, até esse tanto aqui, você vai fazer um L ou um V na sua perspectiva, né? E aqui vai estar dobrado, o que serve, ó. Isso aqui está dobrado, ó, essa parte está dobrada, né? Aqui. Mantenha dobrado. Não adianta você dobrar o joelho e na hora de fazer o L você fica em pé de novo. Não. Você dobrou, ficou. Estabilizou a altura, sua cabeça não sobe mais. Você fez o V, né? L ou V, a depender da perspectiva. E depois firma a pontinha dos pés e faz um A ou um triângulo, a depender da perspectiva, né? E aqui não pode ficar muito longe. Na verdade pode, mas tem as teorias que falam que não pode, outros que falam que pode, não sei o que tudo depende. Porque assim, na minha visão, é uma questão de usabilidade. Se você está na rua, se você quer fazer uma usabilidade na rua, mas tem que pegar o hábito. Mas às vezes você precisa fazer ajustes de acordo com o seu biotipo, né? Tem essa questão. E a questão da usabilidade no que? No campeonato? Depende de onde você quer usar. Mas no meu ver, você deve manter próximos os joelhos, né? A questão é que se em algum momento você fez um pouquinho mais aberto, vai ter problema? Não, tudo depende. A questão é, se alguém vier te dar um chute no saco, você né? Você tem que dar um jeitinho de aquilo não acontecer. Obviamente, se você estiver mais perto, você trava. Mas, teoricamente falando, a pessoa não tinha que chegar aqui em você, mesmo que você esteja aqui. Porque você nunca vai estar 100% parado, você vai estar com aquele jogo de quadril, vai estar em movimento. E a questão é que também, uma coisa que é pouco falado, mas é a descida do quadril. Observe meu quadril, meu tronco, vamos dizer assim, junto com o quadril, eles descem na hora de fazer uma base. Mesmo sendo essa de Itknyuma, eles descem um pouco, né? Essa questão de ficar muito para trás, tem que tomar muito cuidado. Antes eu ficava muito para trás. Mas a questão é que tem que ficar, na verdade, meio que ereto, meio que reto. Você joga um pouquinho só o quadril para frente, que às vezes você sente que ganha uma estabilidade, né? E aí aqui, dessa base aqui, se você observar, se você girar o seu peito, né? Seu eixo central aqui, né? Se você fizer um triângulo aqui e apontar o triângulo para a sua direita, para a sua extrema direita, o seu pé vira mesmo sem você querer. Aí você só ajusta, né? Você só ajusta para ficar um para o norte e outro pro torto, né? Você ajusta tentando deixar os dois pés apontando na mesma direção, mas o seu peito não está de frente para onde os pés estão apontando. O seu peito estão cortando aqui essa linha. Ficaria mais ou menos assim, ó. Olha para o meu pé, ele está apontando para lá e meu peito aponta para aí. Então, esse aqui já é a outra base, né? Tem para a direita tem um nome, para a esquerda tem outro nome. A gente costuma chamar de Dilmar, como se fosse Gil, né? Gil, e como se fosse um Gil misturado com D, um G misturado com D, Dilmar, né? Mas, igual eu falei, para depois essa questão de nome vocês não se preocupem agora, se preocupem em fazer a coisa. Então tá aqui, você transformou nessa aqui. Essa daqui te dá uma possibilidade de chutar e andar, mas essa aqui não dá não? Olha, pela cinesiologia do movimento, para você fazer um chute assim com o pé para dentro, não rola muito. Você teoricamente, você tem que jogar o pé para fora para chutar, mesmo que você volte para a base, ó. Né, ó. Então dá. Aí a questão é justamente essa, você não vai prejudicar o seu joelho para dar um chute. Então essa base aqui é mais própria para essa questão. Eu posso lutar nessa base? Eu costumo dizer para quem é iniciante que essa base aqui é uma base, digamos, mais para treino. E que essa aqui seria mais para luta. Mas que na verdade, quando você vai ganhando expertise, você vai aprendendo a lutar nessa base aqui mesmo. Tanto é que você treina soco nessa base, você treina os quadrantes, né? Você treina os quadrantes nessa base, você vai treinar várias coisas nessa base. O zigue-zague nessa base, né? Inclusive, sobre essa questão de zigue-zague e movimentação,
é importante você ter essa noção espacial de distância e movimento, porque esse zigue-zague, apesar que parece um movimento um pouco chato, né, o zigue-zague é aquele que, ó, na cinesiologia do movimento, o pé tem que, ó, virar para fora para você poder, né? Por que que eu não posso só fazer assim, né? Porque aqui, teoricamente, tem algo no centro vindo até você e você desvia dessa coisa. Aí você faz o zigue-zague, você pode fazer o jogo de joelho, né? Você vem e volta. E aí tem a questão do retorno também. A questão do retorno. Muitas vezes, você está num combate e você precisa fazer um retorno não porque vem um golpe embaixo, mas porque vem um golpe em cima mesmo. A gente evita recuar. Eu sou contra a ideia de recuar. Mas existem casos. É antes você desviar do que recuar. Só que existem casos. Vai que você está num corredor de uma forma que não tem jeito, aí você... né? Aqui, qual é a teoria de recuar? É que é o seguinte, se existe uma força vindo contra você e você deixa a força passar, beleza, ela passa. Se existe vindo uma força contra você e sua força é maior, você vence. Se existe vindo uma força contra você e você recua, a força que está vindo contra você aumenta, porque você está recuando, ela aumenta, ela ganha mais potência do que o que ela realmente tem. Por isso eu sou contra a ideia de recuar. Mas tem casos, casos. Não tem como dizer isso que é regra pétrea. Então peguem essa noção, essa visão do bom senso. E você que é meu aluno online, pode ir anotando aí suas dúvidas, porque essa agora é a hora de aprofundar. Não adianta só fazer o movimento e não entender o sentido do movimento. Ah, me perguntaram, por que o joelho é dobrado e não é em pé? Tudo é princípio, né? É um princípio. Você em algum momento pode ficar em pé, em algum momento pode, mas por que o princípio de ficar com ele dobrado? Porque que você ganha um equilíbrio mais rápido, porque você está mais fixado na terra, fixado no chão, porque a partir daqui você tem mais velocidade de mobilidade. Então, essa ideia de dobrar é muito bom. Inclusive, se você observar, quando alguém está te empurrando e não tem como você deixar a pessoa passar, mesmo que seja aquela brincadeira de amigos, né? Aí você não pode deixar a pessoa passar, a energia dele passar, vamos supor. E ele está empurrando e você está indo para trás, você está indo para trás, o que você faz? Dobra o joelho e joga o tronco para baixo. E começa a jogar a energia da pessoa para cima. O que acontece? Isso aqui te dá muita potência, te dá muita raiz. E isso faz você ganhar a força maior do que você. Então essa ideia da base, aprofundando esse raciocínio, ela tem muita, mas muita importância, né? Ela só é assim, não é muito bonita, né? E aqui você tenta fazer movimentos meio que sem mudar, sem alargar muito. Então tá, basicamente é isso que eu queria falar sobre base. Ah, existe essa base aqui no Wing Chun? A princípio se fala que não, mas na verdade existe. A gente até, porque ela é grande, né? Porque ela é diferente, parece do taekwondo, parece do karatê, parece da capoeira, né? Um negócio assim. Mas não, a questão é, o seguinte, é que numa transição, eu vou pegar o exemplo do próprio zigue-zague. Na transição, olha só, nessa transição aqui, eu estou fazendo a própria transição é uma base, é um tipo de base, que eu, teoricamente, por uma fração de segundo eu exponho o meu joelho, mas tudo é contexto. Ah, você não pode. Claro que pode, a questão é contexto, né? Não dá bobeira ficar fazendo isso sem necessidade. Então, essa aqui seria uma base. E quando eu jogo pra frente, né? Eu fico aqui, aí eu jogo pra frente, puf, eu acabei fazendo uma base que no Karatê se chama Zenkutsu Dashi, por exemplo. Ou seja, é praticamente uma Zenkutsu Dashi perfeita, só que eu, né? Tem pequenas nuances. Olha o pé, ó, o pé mudou. Pronto, agora sim eu tô na Zenkutsu Dashi perfeita aqui, ó. Não, aqui eu tô na transição de um zigue-zague do Wing Chun. Então eu venho aqui, embora ainda seja transicional, né, ainda pode ser considerado uma base, ou seja, uma base que os pés estão juntos, os joelhos estão dobrados. É a mesma coisa no princípio do Ichi-Kinyo-Ma, né? Ó, você faz aqui, faz aqui, faz aqui, ou seja, é a mesma, só que aqui é um transicional de zigue-zague. Aí você volta pra cá, mais curtinho, né? Opa, voltou pra cá, aí o pé, ó, que já é uma outra base, aí eu, pá, trouxe o pé e fechou. Então, na hora da muvuca, da corrida, você acaba não fazendo tão perfeitinho. Mas, na hora do exercício, do treino, lembra? Treino é diferente em alguns aspectos da hora do rush, né? Vamos dizer assim, na hora da muvuca. O treino você tem que pegar mais suave, e no treino você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que transmitir para o seu corpo uma inteligência
corporal, você tem que trazer uma memória muscular, você tem que aumentar a sua inteligência corporal, quero dizer. Então, basicamente é isso. Observação principal sobre a base hoje, que essa aqui você faz esse exercício de fazer a base em dobra, V, A, ou dobra, V, triângulo, né? O que costuma acontecer é que alguns professores, na hora que vão fazer, eles... A cigarra ali tá... Alguns professores vão fazer, o que acontece? Na hora que eles fazem a base, imaginei que eu dobrei aqui, aí vou fazer o V, né? Vou fazer o triângulo. O que acontece é que algumas vezes, eu fiz muitas vezes isso, é que na hora de fazer fica olhando para baixo, né? Não precisa ficar olhando para baixo. A gente olha por hábito, mas não precisa. Você já, pronto, fez, né? Outra coisa que costuma acontecer é isso aqui, ó, quando o professor tá fazendo, ele dá uma bambeada assim, ó. Ele dá uma bambeada, né? Você não precisa fazer essa bambeada. O que acontece na questão da cintura, que às vezes pode ser preciso, é isso aqui, ó. Na hora que você fez, né? Você pode precisar jogar sua cintura um pouquinho só pra frente, ó. Só um pouquinho, não é muita coisa, né? Só pra... É como nessa... Ó, faz de conta que minhas mãos são os meus pés. Na hora que você joga a cintura pra frente, o seu pé é como se ele fizesse essa energia aqui, ó, de abrir o chão. Só que como ele tá colado e você não vai tirar o formato dele pra fazer isso, você finge que faz. Aí você joga essa energia de abrir pro chão. Aí ele fixa e, tipo, trava, né? Quando você faz aqui, ó, você jogou aqui, ó, ele deu uma travadinha no chão. Mas é só isso, não precisa de exagero, não precisa bombear, tá bom? Não precisa inclinar para trás. Então, basicamente é isso aí. Espero que você tenha absorvido. Tenta entender que cada aula, ela tem um valor de conhecimento. E que ela só vai ter funcionalidade se você conseguir absorver e depois praticar, tá bom? Bora praticar essas duas bases, tá bom? Entendendo todo o mecanismo quando estiver fazendo ela. E o zigue-zague também. O zigue-zague tem a aula falando só sobre o zigue-zague, tá bom? É isso aí. Aqui em live.